Meu Deus! Ela se esconde, ele é ótimo. Bora, abre o microfone todo mundo. Vai, Bianca, vai, Mirelle. Quem puxa? Vai, Agnes, começa. Parabéns Pra pra você, Nessa essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ei, Débora! Débora! Eu nem sou de cantar parabéns. Você tá cantando Melhor parabéns da sozinho no vida quarto, é dela. muito estranho. Parabéns no velório. A animação de todos foi perfeita. Ah, pois é, Miguel, eu sou sincero, eu vou fazer o quê? Eu mentir é que eu não vou. Enfim. A minha... Pessoal, Digamos que a minha obrigação é mandar a aula em vídeo. Eu faço a live e mando o vídeo para vocês. Bom, eu estou cumprindo minha obrigação. As outras coisas, slides, Ô, e outras professor. coisas a mais, isso aí são extras. Então eu posso mandar quando eu tiver montar o vídeo. A Agnes, para de dançar, Gente, você não está no show, não. Oi, Mirelle. todo mundo tá ali seguindo, perguntar, né? Ah, Sim, perguntar. Eu nem perguntar sei. o quê? Eu mandei o link pra todo mundo, calem a boca. Ah, Eu mandei lá no... Gente, é o seguinte. Eu queria que vocês me seguissem lá no meu Insta, tá? prof.rialessandrin. Aí vocês me seguem porque eu quero dar uma movimentada. Entendeu? E aí, que vocês às vezes postam uma coisa ou outra, tá fazendo um trabalho. Aí posto uma foto, tô fazendo um trabalho. Aí se estiver fazendo alguma coisa minha, vocês já podem me marcar. Porque aí eu reposto, porque eu quero movimentar, porque eu quero fazer um marketing legal. Aí eu vou todo dia ficar postando coisas. Enfim, vou tirar uma foto bonita de gente decente. Como é que uma pessoa fez uma foto bonita? Me ensina. Hã? Eu vou tirar uma foto do meu livro e vou mandar, tá pago. Pra ter uma foto bonita no seu Instagram, você tem que colocar uma foto minha, professor. É. Pra tirar o... Só Eita. se for para os seguidores ir embora. Que absurdo. Eu já não tenho seguidores. Eu vou embora Eu depois só dessa. tenho Ó, 400 Camila tá dizendo, seguidores. se o senhor quiser divulgar ela e me divulgar também. Maria_Agnes 312. Quem é vocês? Eu não sei quem são. Professor, me divulga também. Camila. Não, vou Camila divulgar tá ninguém, não. dizendo. O Eu ia Instagram seguir é todo mundo. profissional. Bastante tempo. Não é para outra. Exatamente. Pra aparecer no Instagram do professor, tem que postar um story fazendo a tarefa dele. É, e aí eu Eu vou reposto. postar, então. Eu só tenho 80 seguidores, professor. Eu tenho Aí, 400. No outro eu tenho 5.000. Vamos Eu só lá. tenho O meu 80 eu tenho seguidores. 300 só. Eu fico triste com isso, porque eu não tenho 1000, Professor, meu que nem minha Instagram é irmã. de desenho, professor. Eu não tenho Instagram. Meu Instagram não é de o povo, não, professor. Hã? Pode me divulgar se quiser. Meu Instagram é de desenho, de desenhozinho. Ah, nem vou divulgar ninguém. Quer divulgação, me poste, me marque e eu saio remarcando. Vamos lá, Todo gente. mundo falando, Vamos eu tenho 800 seguidores, eu tenho 280 Ô, pulso. professor, Eu tenho 80. O outro meu Instagram, eu já Sem perdi lasco a esse conta. negócio aí. Aí brota. No outro, eu saio excluindo as pessoas. ele tem 500 pessoas falando. Só tenho 300. A última foto das 600 curtidas. Meu Deus, vocês têm muita Eu sei gente. que Eu só tenho 61. Porque você botou hashtag. Vamos lá. Gente, passei essa parte, não foi? Já. Peraí, Foi. viu? Deixa eu organizar aqui. Já foi essa parte, passei, não foi? Tudo isso, não foi? Tô. Falei do Ô, glicocard, da identidade celular. Esse não foi? Não. Tem certeza? Sim. Esse aqui eu falei. Falou. Aí, Eu tava terminou o quadradinho vermelho, a aula acabou. Certo, então vamos lá, relembrando. Características básicas. Eu tô falando estranho porque eu tô com a asta. Características básicas
da membrana plasmática, tá? Espessura de 8 micromilímetros, muito fina, extremamente fina, está presente em todos os tipos de células, seja ela procariótica, eucariótica, todo tipo de célula tem membrana. Como é que eu posso dizer? A estrutura básica de existência da célula. Sem membrana, a célula não existe. Possui uma composição de lipoproteica, certo? É uma composição de lipídios e proteínas. A presença de carboidratos na membrana, porém, são moléculas de carboidratos associadas a proteínas e associadas a lipídios. Elas não são isoladas. Então, no geral, a composição química da membrana sempre vai ser lipídios e proteínas, porque nem todas as células também vão possuir essas moléculas de carboidratos, certo? Nem todas. Uma característica da membrana é que ela é semipermeável, como vimos, né? Ela escolhe tudo que entra e tudo que sai da célula, tá? Por isso a gente fala que a permeabilidade da membrana é seletiva. A membrana, ela é uma estrutura viva da célula, certo? E ela é uma estrutura insolúvel em água, tá certo? Ela é insolúvel em água e ela é pouco solúvel em algumas substâncias. As substâncias, como precisam entrar, elas entram, a maioria delas, elas vão entrar pelas proteínas transportadoras. Algumas outras substâncias conseguem entrar livremente pela membrana, pela parte dos fosfolipídios, tá? Vocês vão ver isso quando a gente estiver falando de transporte. E o modelo da membrana, que é o modelo mosaico fluido, que é isso, que ela parece um mosaico, né? Onde todas essas pecinhas elas trocam de lugar, ou seja, ela nunca vai ser de uma maneira só, ela sempre vai ter uma composição aí onde todas essas moléculas elas trocam de lugares entre si. Para terminar esse slide de revisão, né? Funções da membrana, revestimento celular, lembrando que vocês não devem confundir membrana celular com membrana nuclear, tá? Membrana celular ou membrana plasmática é a membrana que reveste a célula. Membrana nuclear, a membrana que reveste o núcleo. Outra função, proteger contra impactos mecânicos, selecionar a entrada e a saída das substâncias e separar o meio interno com o meio externo, do meio externo. Dúvidas? Não, né? Só para finalizar, o fato da membrana manter sua composição diferenciada em relação ao ambiente é fundamental para a sobrevivência dela. A manutenção dessa identidade é da responsabilidade da membrana plasmática, certo? É muito importante que a membrana ela tenha uma composição própria e totalmente diferente do meio ambiente, porque senão isso não iria propiciar a existência da membrana. E como eu falei a vocês, sem membrana não haveria célula. Certo? Aí viemos para cá, não é isso? Aí vejam, gente. Além da membrana, existem outros envoltórios celulares, certo? Na célula. Como, por exemplo, o glicocálice e a parede celular, tá? O glicocálice, ele é como se fosse não, ele é as moléculas de glicose e de carboidrato, como vocês estão vendo nessa imagem abaixo, que elas ficam associadas às proteínas e associadas aos lipídios. A gente chama eles de glicoproteínas e glicolipídios, tá certo? Na imagem acima, eles são representados por parece esses pelinhos azuis, tá vendo? Que eles ficam por cima da membrana. Na realidade, não são pelos, tá certo? Isso são receptores, certo? E que a gente chama receptores de membrana, tá certo? É o glicocálice. Se isolássemos uma célula de nosso corpo, notaríamos que ela está envolta por uma espécie de malha feita de moléculas de glicídio, que são carboidratos, frouxamente entrelaçados, tá certo? E para que serve esse tipo de estrutura que fica por cima da membrana, né? Ele serve, gente, principalmente para a identidade celular, tá? Então,
são eles quem dão a identidade da célula. São eles quem recebem, por exemplo, informações. São eles quem mandam sinais, certo? Indicando qual é o tipo de célula. Por exemplo, acho que eu já dei esse exemplo. Vocês estão conversando tanto nesse bate-papo. Gente, deixa eu só pedir uma coisa a vocês. Quando vocês forem perguntar alguma coisa, abre o microfone e pergunta, porque eu não abro o bate-papo, viu? Eu abri hoje porque eu abri. Tá certo? Tá. Tá bom. O que é isso que vocês estão discutindo? Cada um que queira ser mais médico. Não entendi. Estão discutindo. A África do senhor. Vocês estão Essa falando da daí- minha afta. Meu Deus. Pois é. Luiz começou a dizer que era porque o senhor estava com a imunidade baixa. Aí o Não, outro mandou tomar vitamina C. a minha afta, na verdade, não é uma afta. É um corte mesmo. Tá? O que foi que aconteceu? Eu estou fazendo um tratamento, certo? E aí, um pedacinho da massa soltou. Entendeu? E aí ficou uma ponta do dente. E aí tá arranhando a língua. Entenderam? Estão falando que é por causa do nível de acidez do seu estômago. Acontece, mas no meu caso é porque um pedacinho da massa do dente lá saiu só um pedaço e aí ficou pontudo. Entendeu? Sabe como um dente quebra que você passa a língua ele tá parece mais amolado do que uma serra? Pronto, ele tá pontudo. Certo? Aí quando uma pessoa fala, a língua corta. Tá? Então é isso. Faz sentido por bicarbonato de sódio, porque neutralizar a acidez, mas a aula não é essa. Tá? E quando quiserem falar, abra o microfone, que eu vou fechar o bate-papo. Porque é assim, gente, quando eu tô com o slide aberto na tela, olha, quando eu tô com o slide aberto na tela, o que é que acontece? Eu não vejo mais o bate-papo. Eu tenho que abrir uma nova janela, entendeu? Para poder ver. Então, quando quiserem falar, fala. Então, voltando Vai ter aqui. outro motivo para banir as pessoas. Então, voltando aqui, ó, as funções do glicocálice, ó, é a proteção contra agressões físicas e químicas do ambiente externo, tá? Eles conseguem mandar sinais, por exemplo, para células de defesa, como se ela estivesse sendo atacada, para células de defesa meio que vir proteger a célula. Eles conseguem mandar sinais para substâncias, por exemplo, eu libero hormônios na corrente sanguínea. Aí, por exemplo, o hormônio TSH, ele é o hormônio que vai agir na tireoide. Mas como é que esse hormônio está na minha corrente sanguínea? Ele sabe onde é que está a minha tireoide. Como é que ele sabe? É justamente por conta dos receptores de membrana e dos sinalizadores, certo? Como eu falei a vocês, o glicocálice, eles são sinalizadores. É através disso que eles dão a identidade da célula. Cada célula é específica, gente. Ela não é igual. A célula da tireoide, ela é diferente da célula do músculo, é diferente da célula do fígado, certo? Então, ó, esse hormônio que eu falei no exemplo, ele vai saber devido aos receptores das células da tireoide que vão se ligar com a substância e vão sinalizar para que elas ajam nessas células, nesse órgão. Deu para entender? Sim. Também Deu. funcionam como uma malha de retenção de nutrientes e enzimas, ou seja, eles aumentam, alguns deles em algumas estruturas do nosso corpo podem aumentar a capacidade de uma célula de absorver algumas substâncias, certo? E não está aí, que eu esqueci de colocar, mas lembrando agora, outra função do glicocálice serve como aderência, tá? Uma célula, ela pode se unir a outra, certo? Através do glicocálice também, certo? Imaginem um tecido vivo como um muro, onde cada tijolo do muro é uma célula. Então, o glicocálice é como se fosse o cimentinho que vai colar uma célula na outra, tá? Eu tô tão fofo, né? Falando cimentinho. Vai formando um organismo, não é? É o que, Samuel? Você mesmo disse. Cada um desses é que nem um organismo, né? Sim, Quer dizer, cada é um tijolo. viva é como se fosse, certo, um tijolo.
E Entendeu? o glicocálice é o O cimento. cálice, ele também serve. Ele não só serve para isso, sabe, Samuel? Mas ele também pode servir como cimento, vamos dizer assim, da aderência de uma célula a outra. Deu para entender? Deu. E com o tempo vai formando um muro que já é um, Que é o um órgão, organismo, por exemplo. assim, o organismo em si não, né? Com o tempo forma Não um em muro si, que mas- é um tecido, né? Você sabe que um órgão ele é formado por vários tecidos. Uma casa é formada por vários muros. Deu para entender? Aham. No máximo 4. E assim Vai, a gente vai formando um indivíduo vivo, cada um com sua particularidade. Certo? Prossiga, por favor. Tá certo, claro. Vamos lá, gente. Alguma dúvida com relação ao glicocálice? Não, né? Não. Vamos agora para outro envoltório celular. Vejam, gente, a gente só está na parte externa da célula. A gente não entrou na célula ainda. Tá certo? A gente tem a membrana, que é o que realmente delimita a célula. Mas acima da membrana, junto da membrana, a gente tem o glicocálice. E também existe outro envoltório celular, que é a parede celular. Certo? Esse fica mais externamente de tudo. Tá certo? Aí vejam, gente, a parede celular, ao contrário da membrana plasmática, que é uma estrutura viva, a parede celular é uma estrutura inanimada, certo? Ela é apenas uma estrutura que vai dar rigidez à célula, né? Mas ela é rígida, ou seja, ela vai dar uma certa estruturação à célula e ela é permeável, ela não é impermeável. Tá? A parede celular é permeável. A função da parede celular é justamente essa, ó, promover estruturação na célula. Além disso, evita rupturas na membrana e protege a célula contra a entrada de alguns agentes patógenos. Vou explicar a vocês tudo direitinho. Vê só, essa imagem que vocês estão vendo aí é a célula vegetal, tá? A célula vegetal, ela possui parede celular. Ela possui, entenderam? Então, por exemplo, a célula vegetal ela sempre está exposta à água. E a gente sabe, e vimos no ano passado, e vamos ver esse ano novamente, uma coisa chamada de osmose, que é quando a célula absorve água. Só que se entrar água demais dentro da célula, o que é que vai acontecer? Eu não sei dizer se ela vai murchar ou se vai inflar, Ó, mas... presta atenção, Camila. Entrou água demais, então ela vai romper, né? A membrana plasmática ela pode se romper por conta do excesso de água. E aí o que acontece? A parede celular ela evita essas rupturas da membrana, tá certo? Uma das características adaptativas da planta ter a parede celular é uma dessas, porque ela sempre vai estar com bastante água, precisando de água todo tempo, entendeu? Então, se por um acaso a célula vegetal ela encher de água demais, a parede celular não deixa com que a célula vegetal se rompa. Certo? Ela encharca, ela fica lá bem cheiona, mas ela não rompe. Diferente da célula animal, porque a célula animal não tem parede celular. Certo? Então, se a célula animal receber água demais, ela vai se romper. É o que a gente chama de lise celular, que é quando a célula se quebra, se degrada. Tá certo? Então, essa é uma das funções da parede celular. Com relação à estrutura, ainda na célula vegetal, o papel, a madeira, certo? É tudo extrato de celulose. Celulose, que é o principal componente da parede celular dos vegetais. Tá certo? Então, uma planta não tem esqueleto. Então, o que dá a estruturação da planta é justamente a parede celular. Certo? O caule da planta, você pode ver que uma folha, quando ela resseca, a folha morre, mas ela ainda continua seca. Ali não tem mais estruturas vivas. O que restou foi apenas a carapaça da planta, que é formada pela parede celular. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Tranquilo, né? Fácil, né? Então, por Sim. exemplo, quando o Robert Hooke... Fácil não é, mas dá para entender. Dá para entender, Samuel. Bem, quando o Robert Hooke pegou a cortiça aqui, ó, tá vendo? Ele não estava analisando o vegetal, tá? Porque a cortiça é um pedaço morto do vegetal. Então, mas o que dá essa estruturação é a parede celular, que ela continua intacta, porque ela é inanimada.
E a partir dessa parede celular é que a gente extrai o papel, que a gente extrai a madeira, a cortiça, entendeu? Então, a própria madeira ela é um recurso natural, certo? A partir da parede celular dos vegetais. Dúvidas? Não. E também protege a célula contra a entrada de patógenos, né? Patógenos, vocês sabem que são agentes causadores de doenças. Pode ser, por exemplo, um bacteriófago, né? Que é um vírus de bactéria, um vírus aí, ou uma bactéria de plantas. Então, eles têm essa capacidade, né? A parede celular tem essa capacidade de proteger a célula contra isso. Muita atenção, porque a parede celular é diferente de acordo com o organismo. Vejam só. Bactérias possuem parede celular de peptídeo glicano, certo? De quitina, algumas de quitina e outras de peptídeo glicano, tá bom? Algas possuem parede celular de celulose ou sílica. Fungos possuem parede celular de quitina e os vegetais parede celular de celulose, certo? Então, os 4 tipos de organismos que vão possuir parede celular são só esses, ó, bactérias, algas, fungos e vegetais, certo? Protozoários e animais não possuem parede celular. Tá certo? Sim. Certo. Certo. Certinho, né? Então tá certo. Então, vamos prosseguir. Professor. Alguma dúvida, gente? Não. Né? Não. Vamos falar um pouquinho da parede celulósica. Vejam só. Parede celular é no geral. Parede celulósica são as paredes celulares das células vegetais, que é feita de celulose. Olha a palavra. Então, vejam. Ó. A parede celulósica ela está presente em células vegetais, certo? Células vegetais jovens apresentam uma parede celulósica fina e flexível, denominada de parede primária. Então, quando a célula é jovem, ela tem apenas uma parte primária, certo? Da parede celular, que ela fica... Que depois, quando a célula cresce, fica madura, vai se originar outra parede celular, certo? É como se fosse uma nova camada. E aí a parede primária, tá? Ela vai ficar no meio da parede secundária. Deixa eu tentar mostrar a vocês aqui no desenho. Pronto, aqui, ó. Toda essa estrutura aqui é a parede celular, tá certo? Toda ela. Entenderam? Aí, quando a célula é jovem, a parede celular primária é essa daqui, ó. Tá vendo? Essa é a parede celular primária, quando a célula é jovem. À medida que a célula ela vai se... Como é que eu posso dizer? Amadurecendo, vai... como é que se diz? Uma nova parede celular vai sendo formada, que é a parede celular secundária. Então, a parede celular secundária, ela vai se recobrindo aqui, ó. Essa é a parede celular secundária, de um lado e de outro, tá certo? Como vocês podem ver nessa... Eita, puxa. Ó, como vocês podem ver na imagem anterior. Certo? A parede celular primária é essa parte do meio, entendeu? Ô, professor, o slide mudou aqui. É, eu sei que mudou. A parede aí ficou um desenho. Fui eu que mudei. A parede primária, ela fica no meio, e a secundária, ela vai ficar externamente. Dúvidas? Não. Não. Deixa eu voltar lá. Aí vejam, ó. A parede primária ela é elástica, de modo a permitir o crescimento celular. Depois que a célula cresceu e atingiu o tamanho e a forma definitiva, formou-se a parede secundária, que ela é mais espessa e bem mais rígida. A celulose que constitui a parede secundária é secretada através da membrana plasmática e se deposita entre esta superfície interna e a parede primária. Então, a gente vai ter membrana plasmática,
parede celulósica primária e a parede celulósica secundária. Certo? Certo. Fácil, né? Não é difícil. Sim, complicado. Qual é o slide que está aparecendo aí? O de organização Ah. molecular de membrana Beleza. plasmática. Então vamos lá, gente. Só falta 5 minutos para terminar. A aula termina que horas? 11h50, é? É, professor. Ah, então esperem aí. Esses 5 minutinhos para terminar isso aqui. Vejam só. Organização molecular da membrana, gente. A membrana, ela vai ter uma organização em suas moléculas, em suas estruturas. Lembrando que, para formar uma membrana, eu vou ter lipídios, proteínas e algumas moléculas de glicose associadas, não é? Então, vejam. Qual é o lipídio específico da membrana plasmática? No geral, fosfolipídio. Lembra quando a gente estava vendo em bioquímica, a gente estava estudando as gorduras, que eu falei a vocês que existe um tipo especial de lipídio, de gordura, que é chamado de fosfolipídio, que ele vai ter uma parte polar e outra parte apolar. Lembra disso? Sim. Que a parte polar, ela consegue se misturar em água, né? Tem afinidade em água, e a parte apolar, ela não se mistura na água, né? Que no caso, a parte polar é justamente a parte de fosfato, por isso o nome, fosfolipídio. Tá? Então, no geral, as gorduras da membrana plasmática é do fosfolipídio, certo? É de fosfolipídio. Esfingolipídios são outro tipo de gordura, mas ela não está presente em todas as células. Ela vai estar presente na formação da baía de mielina dos neurônios. Olha que interessante. Então, existe isso também, que algumas células elas vão ter estruturas específicas diferenciadas, né? Logo, o neurônio é o diferentão aí das células do nosso corpo, tá? Outro tipo de gordura presente na membrana é o colesterol. Ó. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. O colesterol é esse amarelinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, ele fica bem dentro mesmo, ó, da membrana, tá certo? E o colesterol, gente, ele é importantíssimo. Vejam, as moléculas de colesterol aumentam as propriedades da barreira da bicamada lipídica, que eu vou explicar daqui a pouco, e devido a seus rígidos anéis planos de esteroides, diminui a mobilidade e torna a bicamada lipídica menos fluida, porque senão ela seria muito fluida, muito molenga. Entendeu? Então, o colesterol ele dá uma certa estabilidade à membrana. Tá certo? E uma coisa que eu quero que vocês entendam é essa bicamada de fosfolipídios. Vejam, por exemplo, isso aqui é um fosfolipídio, tá? Isso aqui. Como é uma bicamada, então vocês podem ver que eu tenho um fosfolipídio em cima e outro fosfolipídio embaixo. E eles vão se colocando assim, um do ladinho do outro, como vocês estão vendo nessa imagem abaixo, certo? Até formar toda a estrutura da membrana, certo? Inclusive a questão do mosaico fluido, que eles vão trocando de lugar, eles vão andando pela membrana todinha. Então, a membrana é toda dessa forma, certo? Por isso a gente chama uma bicamada lipídica, porque é uma camada dupla de fosfolipídios. Diga. Ele se chama fosfolipídio por causa do formato dele, Conta que essa parte aqui da cabecinha dele, tá a cabeça dele, é formada de fosfato. Por isso, fosfolipídio. Essa parte da cabeça do fosfato, ó, ela é uma parte hidrofílica, certo? Ou seja, ela tem afinidade em água, ela pode se misturar em água. Por isso que ela fica nessas partes de fora, tá? Por quê? Porque é justamente aonde vai ter contato com a água, tá? Porque, veja, aqui nessa região eu tenho o quê? A parte de fora da célula, o meio extracelular. E aqui embaixo eu vou ter o quê? A parte de dentro. E tanto fora como dentro da célula, eu tenho água. Então, eu preciso desse fosfolipídio, tendo essa certa afinidade, que é para poder, quando a célula precisar de água, fique mais fácil dela absorver. E essa região que eu vou colocar aqui em azul, ó, que é a região das patinhas, ó, dos pezinhos, ela é a região hidrofóbica, ou seja,
é a região que não se mistura em água. E é necessário, certo? Porque se eu tenho líquido banhando a célula, tanto de dentro, tanto para dentro quanto para fora, eu preciso de uma estrutura que não deixe com que essa água passe livremente, porque senão não existiria a célula, tá? Então, a natureza foi perfeita e fez a membrana plasmática, a estrutura que permite a existência da célula de natureza apolar, ou seja, que não se mistura na água, tá certo? E a partir disso é que a célula ela consegue existir por conta da sua organização molecular. Alguma dúvida, gente? Não. Não, né? Não. E as proteínas da membrana que têm funções diversas, certo? As proteínas aí da membrana, temos as proteínas intrínsecas ou integrais, que são proteínas que passam, que vão de dentro para fora, ela transpassa a membrana. E as proteínas periféricas que ficam nas periferias da membrana, tá, gente? Que são essas proteínas aqui, ó, bem rápido que está acabando. Aqui é a questão do fosfolipídio, que eu já tinha falado para vocês, a região que se mistura com a água e a região que não se mistura, tá? Lembrando que essa característica se chama de característica anfifílica, só para terminar, depois eu falo das proteínas. O que é uma coisa anfifílica? Anfi na biologia significa dois, duplo. Lembra de anfíbio? Anfíbio, vida dupla. No caso aqui do fosfolipídio, ele é anfipático ou anfifílico porque ele tem duas características, uma parte polar e outra apolar. Desculpa a correria porque está acabando e a sala vai fechar. Beijo, a aula vai estar gravada. Qualquer dúvida, olha lá. Próxima aula eu falo das proteínas. Até a próxima. Tchau. 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 Professor. 4, 5, 6, Alô? 8, 9. Acabou.